A violência política de gênero atinge todas as mulheres. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é prejudicar, limitar e impedir o exercício pleno dos seus direitos políticos. Não importa, parlamentares de direita, de esquerda, do centro, brancas, negras, indígenas, transgêneras, da capital ou do interior. A violência política de gênero alcança mulheres de todos os partidos e de todas as idades. Basta ser mulher. Não podemos deixar que o preconceito e a intolerância falem mais alto. É preciso identificar a violência política de gênero, combater a prática e não reproduzir as agressões. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A democracia é muito mais completa com a presença de mulheres, de todas as mulheres. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para todas as mulheres. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Júlia Barcelos, sou assessora do Gabinete da Presidência aqui no Tribunal e integrante da Comissão Gestora de Política de Gênero, TSE Mulheres, que promove esse evento. Estamos dando início a seguir a mais um dia de debates nessa ação muito especial, que é o Mulheres Debatem, promovida no contexto do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, que é aqui no dia 8 de março, como sabemos. E nesse mês, o TSE está realizando, todas as sextas-feiras, sempre às 15 horas, uma série de conversas nas quais várias personalidades femininas de destaque no Brasil se encontram para debater temas ligados à igualdade, violência, liderança e gênero, sempre com a abertura do presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, com quem eu tenho a honra de trabalhar, e mediação da jornalista Pétria Chaves. Nessa série de diálogos, organizada pela Comissão Gestora, nossos encontros são realizados em formato virtual e tem transmissão ao vivo aqui pelo YouTube da Justiça Eleitoral. Agradecemos a todas e a todos que estão acompanhando. A gente já informa que o chat está aberto para perguntas e comentários. E tenho a honra nesse momento de passar a palavra à Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para a palavra de abertura do debate. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Júlia Barcelos. Eu é que tenho o privilégio de você trabalhar comigo, querida. Boa tarde, Petra, que tem sido a nossa host, nossa mestre de cerimônias nessa temporada de Mulheres Debatem, que agora se aproxima do fim. Cumprimento a professora e escritora Djamila Ribeiro, autora de diversos livros. Ela vai ser formalmente apresentada pela Pétria daqui a pouquinho, mas eu só queria destacar que o livro dela, Manual Antirracista, há muitas semanas, mas muitas semanas mesmo, está entre os mais vendidos do Brasil, merecidamente. E também cumprimento a professora e psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus. Um prazer ter a senhora aqui participando dessa série em que nós debatemos conquistas já obtidas e lutas que ainda faltam ser ganhas. E cumprimento também a Poliana Pereira dos Santos, assessora no gabinete do vice-presidente, meu querido amigo Luiz Edson Fachin. Nós temos destacado aqui, professora Djamila e professora Jaqueline, a trajetória ascendente, eu diria, da condição feminina nas últimas décadas. Eu sei que há muitas lutas pela frente, mas eu sempre gosto de registrar as conquistas em todos os nossos encontros. Eu faço essa anotação da conquista do direito de voto em 1932, por absurdo que pareça, já avançado o século XX, as mulheres ainda não tinham o direito de votar. No Brasil e no mundo, em outras partes do mundo, foi só a partir da década de 20. Depois nós tivemos
sob o Código Civil, um longo período em que as mulheres casadas eram tratadas como relativamente incapazes e dependentes do marido, o que só é alterado com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Depois nós temos uma vertiginosa onda, eu diria, de conquistas que se iniciam com a liberdade sexual, com a pílula anticoncepcional, deságua na Constituição de 1988, que reconheceu direitos à mulher não casada na união estável e acabou com a condição do homem, do marido, de chefe da sociedade conjugal. E avançando no tempo, as mulheres começaram a ocupar um espaço relevante na vida intelectual, como bem representam as eminentes convidadas da nossa tarde de hoje. As mulheres ingressam no mercado de trabalho ainda em condição de desigualdade, mas aqui numa curva ascendente, e ao longo dos últimos anos, uma luta importante e difícil contra a violência sexual, contra a violência doméstica e contra uma cultura machista que ainda assinala a América Latina nas atitudes, nos comportamentos, na linguagem, que com muita frequência é depreciativa da mulher, ainda que muitas vezes a pretexto de proteção ou de gentileza. Claro que a gentileza sempre é possível, mas desde uma perspectiva de plena igualdade. E aqui no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos feito campanhas, professora Djamila e professora Jaqueline, para atrair mulheres para a vida pública. Tivemos uma belíssima campanha no ano passado, liderada pela atriz Camila Pitanga, e agora estamos incluindo no nosso rol de preocupações, como viram no filme que passou ao início, a violência política de gênero. Nós recebemos inúmeras denúncias de mulheres que foram vítimas não só de agressões físicas, mas como de agressões psicológicas e agressões morais, até de ex-companheiros, numa atitude lamentável que nós aqui precisamos enfrentar no mundo das ideias, reagindo e tentando criar uma cultura igualitária e de respeito mútuo. Nós só temos 15% de mulheres no Congresso Nacional e nós precisamos aumentar isso em nome da igualdade de gênero e em nome do interesse da sociedade, porque é este equilíbrio com características e virtudes femininas e masculinas que fazem o mundo ter a sua melhor versão. Eu vou assistir aqui discretamente, vou sair de cena para que este seja um palco dominado apenas por mulheres, mas queria agradecer de coração a professora Djamila, que já está virando habituê nos nossos programas. Nós temos muito apreço e muita admiração pelo seu trabalho, e a professora Jaqueline Gomes de Jesus, nossa psicóloga e professora, quem eu estou conhecendo hoje, mas conheço das melhores referências e tenho muita alegria de tê-las aqui. Gratíssimo de coração, e a Pétria Chaves, que graciosamente empresta o seu talento para essas nossas tardes de sexta-feira, ajudando a atrair a atenção e a audiência e conduzindo com maestria esses nossos encontros. Pétria, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua parceria. Um bom programa e uma boa tarde a todos. Ministro Barroso, eu agradeço também toda a comissão TSE Mulheres pela organização ímpar desse evento. Eu já me preparava, inclusive, para ficar muito emocionada nesse nosso último encontro. Foram as últimas sextas-feiras que reunimos com muita potência, muita integridade e ideias que, inclusive, eu já reproduzo aqui a mensagem de uma das pessoas que estão no chat aqui no YouTube, dizendo, um homem, inclusive, que fala assim, ministro Barroso fazendo história ao permitir esse tipo de debate por um mês inteiro na Casa Suprema, falando de voto, falando de cidadania e democracia, e aqui mulheres com toda essa potência debatendo esse assunto fundamental, junto, claro, com a organização da Comissão TSE Mulheres. E hoje, aqui nesse encontro, nós falamos sobre igualdade,
Violência, liderança, mulheres, uma questão de gênero feminino para um mundo compartilhado, para um mundo mais justo, inclusive, como disse aqui o ministro. E a nossa pergunta de hoje, nesse último encontro, é: o que falta ainda para vivermos nesse mundo mais justo em integridade? Justamente como eu disse, nas últimas sextas-feiras desse mês, o TSE abriu suas redes e a Comissão TSE Mulheres idealizou esse mergulho. E cá estamos, nessa última sexta-feira do mês de março, consagrando a mulher, todas nós. E quais são os desafios do nosso gênero feminino, como corpos, forças e potenciais? Quais desafios ainda precisamos ultrapassar para uma sociedade mais bacana para todo mundo? Eu gosto muito de usar essa palavra leve, porque o tema ele já é denso por si e pode ser bacana para todo mundo. A gente tem que construir isso. Quais são as forças visíveis e invisíveis e que são tijolos ainda para essa sociedade desigual? E nisso, como é que nós vamos construir uma sociedade diferente? Hoje, nesse nosso último encontro aqui no TSE, nós conversamos com a Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga, mestra em psicologia, doutora em psicologia social do trabalho e das organizações pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais e História na Fundação Getúlio Vargas, tem um currículo vastíssimo, é membro da Associação Brasileira de Psicologia Social, pesquisadora da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e por aí vai. Eu quero já dar meu boa tarde, primeiramente, à professora Jaqueline, já perguntando, professora, nesse meu boa tarde, uma pergunta que eu acho que é uma síntese para as nossas sextas-feiras, para a gente levar adiante nessa reflexão. O que nos torna mulheres? Na sua visão, o que é uma pauta feminina, professora, para um mundo mais justo? Boa tarde. Boa tarde, Pétria. Saudações e axé para todos que nos ouvem, nos veem. E muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa, esse terreiro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral com Djamila Ribeiro, minha amada, querida, contigo, Pétria, que eu tanto admiro, e recebidas pelo nosso queridíssimo, excelentíssimo ministro Barroso. Muito obrigada a todas as trabalhadoras e trabalhadores do tribunal que permitiram que nós chegássemos aqui, de todas que lutaram para que nós chegássemos aqui, de toda a nossa ancestralidade. O que nos compõe como mulheres? Essa é uma grande pergunta. Se eu me perguntasse assim, o que significa ser mulher, eu digo, a gente ainda não tem nem ideia do que pode ser a mulher, porque a gente está lutando para fazer uma mulher, para que a gente tenha uma mulheridade que não seja única, que seja plural, e que não esteja presa ao que nós herdamos deste monturo, deste acumulado de mortes e de ódio que nós temos recebido, que é o chamado normal. Eu sou daquelas que acredito que a gente precisa de um anormal, precisamos transformar essa constituição de coisas de um normal adoecedor, um normal do feminicídio, um normal da LGBTfobia, um normal do racismo, em algo diferente, que é uma humanidade no qual muitas de nós ainda não se encaixam. Então, eu entendo, Pétria, que nós estamos lutando para algo que a gente ainda não tem nem ideia. Nós acreditamos que as mulheres são essa diversidade toda que nós constituímos com a nossa diversidade de corpos, de identidades, de localidades, aquilo que nos torna comuns como mulheres, mas únicas como indivíduos, como pessoas, como cada uma na sua mulheridade. Eu olho para o futuro. Como Sankofa, que é esse símbolo aqui, que é dos Adinkra, que é um povo do sul de Gana. Os Adinkra é um vocabulário que os Ashanti do sul de Gana criaram. É um símbolo, o Sankofa, de educação, que nós seguimos em frente olhando para trás. Então, olho para tudo isso que foi acumulado, eu vejo não só a morte, a violência, as capitanias hereditárias, mas eu vejo também a luta das ancestrais, que nos permitiram chegar. Elas construíram nossa mulheridade. Então, acho que a gente, humildes, né, acredito que somos, às vezes, muito confiantes, podemos construir uma base para, sei lá o que as do futuro, as pósteras farão, mas que elas façam uma humanidade. Eu acho que essa é a luta da mulher, né? Transformar esse mundo e fazer uma humanidade melhor. Eu acredito nisso. Lindo.
Lindo. Eu gosto muito dessa ideia da honra, né? Outro dia até escrevi isso nas minhas redes sociais, olhando para minha filha, que tem 5, vai fazer 6 anos, e olhando para a honra dessa ancestralidade. Isso fica muito forte na gente quando essa consciência bate. E justamente nesse ponto, eu quero chamar aqui para a nossa roda de conversa de hoje, como já foi falada, a professora Djamila Ribeiro, filósofa, mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da coleção, de uma das coleções mais geniais que a gente tem na literatura hoje, que é a coleção Feminismos Plurais, que é essencial para a gente entender uma parte do nosso mundo de hoje. Entre tantas coisas, como o ministro Barroso falou, o seu pequeno manual antirracista é um dos livros mais lidos hoje no Brasil. Foi reconhecida pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, entre tantos outros reconhecimentos. Tenho uma alegria de estar com essas duas potências aqui hoje nesse encontro e jogando a bola para a professora Djamila, pegando a ideia da professora Jaqueline Djamila, me chama a atenção que a causa do feminino e a causa feminista, ela puxa com ela tantas outras questões, é tão feminina que puxa com ela tantas outras questões de tantas outras desigualdades que acontecem também. Vide a questão do negro, da negra, a questão das minorias, embora a mulher em si não seja uma minoria na nossa sociedade, o negro e a negra em si não sejam minorias na nossa sociedade, mas respondem politicamente como se fossem minorias. Até nisso a causa feminina traz, né, no seu bojo, uma grande parte da sociedade. Nesse sentido, o que você entende, seja falando da causa da negra, quando a gente fala na causa do feminismo, ou na causa das minorias, sejam por orientações sexuais, que é uma causa que hoje está muito forte, sendo discutida fortemente, como é que você vê que mesmo dentro das questões do feminino, estas questões precisam ser discutidas e ainda somadas nesse caldo? Como é que você ainda vê essa desigualdade, Djamila? Boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao ministro Barroso pelo convite e por possibilitar esses encontros que são tão importantes. E dessa vez, né, de estar com a Jaqueline, que é uma querida companheira já de muitos anos, uma pessoa que eu admiro bastante. Agradecer a Poliana, a Júlia e você, Pétria, pela moderação, por estar tocando, né, essas conversas tão importantes. Bom, pegando o gancho da sua pergunta, essa é a base, né? Pensar a interseccionalidade é uma das bases do feminismo negro, né? Entender que as categorias elas não são universais. Então, ser mulher, né, é uma categoria que é marcada, entrecruzada por várias outras. Então, quando a gente está pensando mulheres, como Celi Carneiro já disse no seu artigo, né, Enegrecendo o Feminismo, temos que perguntar de quais mulheres estamos falando. Então, a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando de mulheres indígenas, de mulheres lésbicas. A própria Sojourner Truth, em 1841, né, quando faz aquele famoso discurso "Eu não sou uma mulher", na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, a partir da realidade das mulheres que estavam ali, brancas, ela questiona a sua realidade porque ela não vê a sua realidade contemplada ali naquela convenção. Então, quando ela diz, né, eu pari 13 filhos, a maioria deles foi vendida como escravos, quando manifestei minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu, e eu não sou uma mulher, né, já nos trazendo a importância de pensar que esse debate ele precisa ser pensado de maneira interseccional. Então, pensar a questão de gênero necessariamente é pensar a questão de raça, porque existem mulheres negras, porque homens negros também são discriminados numa sociedade como a nossa. Se mulheres são subrepresentadas, homens negros também, né? Homem também não é uma categoria universal. Quando a gente fala os homens estão em maioria no poder, a gente precisa marcar que esses homens são homens brancos, heterossexuais e ricos, né? Não são os homens negros. Então, acho que o feminismo negro ele traz essa importância da gente olhar para as dimensões estruturais, né? Levando sempre em consideração as opressões de raça, classe, gênero, sexualidade, e que pensar saídas emancipatórias para uma opressão, e não pensar para outra,
é alimentar a mesma estrutura. Então, se a gente está discutindo um projeto de sociedade, a gente precisa levar em consideração, sobretudo, naqueles sujeitos que são entrecruzados, atravessados por várias identidades. Então, mulheres negras se encaixam onde? No movimento feminista ou no movimento negro? Que é o questionamento que as feministas negras historicamente fizeram, né? Desde Bell Hooks, quando lança seu livro Eu Não Sou Uma Mulher, no Brasil, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, em Nossos Feminismos Revisitados, criticando essa universalidade de pensar gênero a partir da mulher branca e raça a partir do homem negro. Então, o que as feministas negras estão trazendo precisamos pensar um projeto de sociedade que dê conta de pensar essas opressões estruturais, porque os sujeitos são atravessados por várias identidades. Para terminar, um exemplo, né, quando a gente também fala classe trabalhadora, que muitas vezes dentro das esquerdas, não, a questão é de classe, a classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora, ela não é homogênea, né? A classe trabalhadora, ela não é algo abstrato. As pessoas são marcadas por opressões que circunscrevem os corpos dessas pessoas. Então, pensar que a classe trabalhadora também é marcada, existe algo chamado divisão sexual do trabalho. Então, uma mulher trabalhadora, ela vai vivenciar o gênero dela pela classe. Um homem trabalhador, ele vivencia a classe de uma outra maneira. Então, como a professora Jaqueline trouxe, é necessário a gente pensar essas múltiplas vivências, né, e romper com essa visão de universalidade. Então, quando eu digo que mulher negra tem uma realidade diferente, não é no sentido de somar ou competir a opressão com a mulher branca, mas de mostrar que a mulher negra vivencia o gênero de uma outra forma. Né? E eu acho que essas discussões elas são fundamentais como base do feminismo negro. Maravilhoso, Djamila. E isso que você traz é tão forte, porque essa voz do que a gente passa na pele, do que a gente passa dentro do nosso próprio corpo, que vai dar forma a um movimento político que tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, e cada vez mais, como o próprio ministro disse, precisa estar com representação política nas casas. Eu acho que esse o pulo, né, que a gente está tentando agora, as várias causas estão tentando agora. Jogando essa bola para a Jaqueline, nisso que a Djamila trouxe, eu vi uma fala sua que você foi estudar psicologia e psicologia social para conseguir entender o ser humano. E até como o ser humano é tão vil, tão torpe, desde a infância, né, Jaqueline? A gente precisa tocar nesse ponto para nos entender. Porque eu acredito que não vai ter transformação, igualdade, mais representação qualificada, inclusive nas casas, se a gente não olhar para a qualidade do ser humano que nós somos e a qualidade do ser humano que compõe a nossa sociedade. Fala um pouco para a gente do porquê, eu já sei, mas eu queria que você compartilhasse aqui nessa live um pouquinho do porquê do teu interesse pela psicologia e psicologia social, que vai ao longo da tua vida, também descambar para um estudo do político e para essa representação política em busca de mais igualdade, de mais equidade, né? Como eu disse aqui no começo, de uma sociedade melhor para todo mundo. Perfeito, Pétria. Então, eu, professora que trabalha com história, tem que contar a história, né? Não tem fuga isso. Eu vou tentar resumir. Então, minha primeira opção para a universidade era filosofia, viu, Dija? Era filosofia, mas minha mãe era professora. E ela falou assim, de jeito nenhum, faz uma profissão que ganha dinheiro. Aí, aí depois eu aprofundei na psicologia, na filosofia dentro da psicologia. Então, sempre me interessava discutir essas questões, porque minha mãe, como professora, ela sofria muito. Ela dizia para eu não ser professora, tanto que por isso que eu sou tão teimosa, hoje eu sou professora. Porque há muito sofrimento envolvido. Pensa numa gerações, na verdade, na minha família, de mulheres negras, tanto da minha família materna mineira, quanto da minha família paterna de Sergipe, vão se encontrar enquanto migrantes em Brasília para construir aquela cidade, para construir a nova capital. E eu, nesse contexto, já de num lugar em que eu vou crescer num bairro operário, proletário, que inclusive faz 50 anos hoje, faz 50 anos que foi criada a Ceilândia, o lugar onde eu cresci, que significa Campanha de Erradicação de Invasões. Juntaram várias favelas de Brasília e concentraram na Ceilândia, que passou a se chamar Ceilândia. Então, eu venho desse lugar.
E mais do que isso, a minha experiência, tanto histórica da minha família quanto pessoal, vai se encontrar nesse lugar do proletariado, da periferia da capital federal, no corpo de uma criança negra transviada, que minha família não teria nome, como nome trans, como a gente usa hoje, o travesti para me nomear, mas já sabia que eu não seria esse modelo de criança como se colocaria sempre. Então, a nossa infância, eu falo um pouco da minha infância, mas eu acho que é toda a infância, ela sofre muito com esse apartheid de gênero. Tanto com o apartheid, quando a gente fala da nossa experiência como negras ou indígenas, aquelas que não são as brancas, na periferia mais ainda, né? E, principalmente, quando a gente fala dessa marca do enquadramento em um determinado estereótipo de gênero, que, como a Dígia já apontou, tem também uma marcação específica de gênero, de tortura, eu diria até, quando a gente pensa nos corpos das crianças negras, né? A gente pensa como essas crianças, meninos, meninas, são marcados também nessa violência. E é interessante eu me pensar enquanto professora, porque nas escolas eu tive das piores experiências possíveis, né? Enquanto criança que era forçada a querer me integrar num determinado modelo que desde cedo eu não me integrava, né? Já questionava, já batia de frente. E não importava o meu desempenho acadêmico, eu era sempre violentada. Eu me lembro, em todo o ensino fundamental, todo dia, eu sofria o que as pessoas chamam hoje de bullying, né? Discriminação, eu chamaria de racismo ou de LGBTfobia, na escola, na saída. E as professoras, professores e orientadores do colégio da escola de freiras que eu estudei, em Taguatinga, elas não faziam nada, porque isso não era problema delas, né? Então, eu era perseguida, tiravam minha roupa na rua, né? E era isso. Então, é muito interessante pensar por que eu resisto. Bem no sentido até Foucaultiano mesmo, que as pessoas usam muito o sentido de resistência como se fosse algo assim extraordinário. Não, gente, é o dado. A gente está aqui, a gente já está resistindo. Né? Quando o poder chega sobre os nossos corpos, nós estamos resistindo, porque nós estamos vivos aqui. O que eu procuro é, acima de tudo, uma insurgência. E eu sei que a minha arma não tem como ser a arma deles, daqueles que me querem morta, né? Daqueles que não querem, como a Dígia consegue furar esse bloqueio, não querem reconhecer o nosso pensamento. Aqueles que praticam não apenas o extermínio físico, mas o epistemicídio também, né? Como fala a nossa Sueli Carneiro. Retomando o pensamento de Boaventura Souza Santos, a gente está falando de uma resistência intelectual. E numa sociedade, por isso o caminho para a psicologia, numa sociedade em que a nossa fala não tem tantas visualizações. Então, uma coisa que eu aprendi eu certamente terei muito menos referenciações do que outras pessoas, porque eu sou uma mulher negra, trans, de uma origem periférica. Hoje eu sou professora de um instituto federal, eu estou aqui no eixo Rio-São Paulo, mas essa minha trajetória fala alguma coisa de quanto eu tive que lutar, como a Djamila, para a gente poder, a gente pode falar aqui, no sentido bem da Conceição Evaristo, né, desse nosso corpo coletivo, como que a gente teve que lutar para chegar aqui. E não foi nenhuma bondade, mas foi o ato de que, para além da resistência, que já estava posta, essa insurgência, essa afronta. Então, o fato de eu ser uma psicóloga negra já é uma grande diferença, porque o nosso curso, a nossa ciência, profissão, a psicologia, historicamente, ela sempre foi muito marcada, principalmente no Brasil, por esse recorte elitista, em que a maioria, por mais que você tenha a maioria de mulheres nesse curso, são mulheres brancas e são mulheres de uma determinada classe social. Então, sendo a única aluna, a única estudante negra, pessoa negra no curso de psicologia, que depois vou fazer o mestrado, doutorado, isso sempre foi uma coisa muito marcada na própria psicologia para entender essa sociedade. Por isso que eu tenho tanto diálogo com as ciências sociais, com a história, para poder entender esse locus, esse lugar em que nós estamos produzindo. Eu me referencio muito a colegas das ciências sociais, muito a Guerreiro Ramos, quando pensa essa questão da consciência não crítica da intelectualidade brasileira, porque não consegue lidar com esse trauma fundamental, com esse problema do racismo, com o problema do extermínio, do genocídio dos povos indígenas, da censura institucionalizada.
Então, esse é o meu lugar. Eu sou obrigada, Pétria, a pensar de um lugar divergente, porque não pensar é me submeter a todo momento ao extermínio ou ao epistemicídio. E aí eu penso em tantos companheiros que caíram, eu penso, por exemplo, em Neuza Santos, que escreveu Tornar-se Negro, outra colega psicanalista, se formou em medicina, que cometeu suicídio, porque não aguentava mais esse contexto de não apenas invisibilização, porque eu não quero só views e likes. Eu sei que quando eu estou dando uma aula para 4 alunas aqui da Baixada Fluminense ou de outros lugares, eu estou fazendo uma grande diferença na vida delas. Isso que importa. Mas é uma luta também importante para chegar a outras pessoas por meio dessa telinha aqui da modernidade, né? Para que a gente possa proliferar essa discussão e, quem sabe, tornar a psicologia uma ciência ainda útil, uma ciência-profissão ainda útil para essa realidade. E eu acredito nisso, senão eu já estava em outra. Né? Eu faço interlocuções, mas a gente ainda está aqui na psicologia, entendendo que é um dispositivo importante para a transformação da sociedade. E temos que ocupar, porque não à toa os detentores, né, do grande capital, aqueles que movimentam o marketing, usam muito psicologia, né, e outros recursos, a internet mesmo, da forma como avalia os dados, constrói perfis, elegem pessoas, a gente está falando aqui de um processo eleitoral, também usa muitos elementos da psicologia. Então, por que a gente não usa também para a inclusão? É isso que eu defendo, usar a psicologia, como as outras ciências, como uma tecnologia de inclusão para a construção de outros corpos. Maravilhoso. Eu vou, na sequência, quero aprofundar esse conceito que você traz de tecnologia, eu acho fantástico e claro, e jogar a bola para a Djamila, para a gente ir para a prática, Djamila, que eu acho que a Jaque levanta para a gente a bola perfeita, para a gente entender, e você como filósofa, pensa a vida, nossa vida enquanto mulheres, porque você fala de feminismos negros, principalmente hoje, mas eu mesma me sinto muito identificada com uma causa maior humana, bonita, para uma sociedade melhor para todas nós e para todos nós. Levantando a bola da Jaque, como fazer hoje uma sociedade ainda melhor? Politicamente, juridicamente, no espaço das redes sociais, como é que você vê esse ataque? Lives do TSE, por exemplo, como é que você vê educação, escola, para que crianças não sejam atormentadas mais, como trouxe aqui a Jaque com seu depoimento pessoal. Como é que você vê essa atuação, essa guerrilha por um mundo melhor? Eu vejo por várias perspectivas, Petra. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a educação é uma área fundamental para que esses temas sejam debatidos. Uma pena que a gente, aqui em São Paulo, né, não passou há uns anos atrás, no Plano Municipal de Educação, a estudo de gênero, né, nas escolas. A gente vive num momento de muita resistência a esses temas, né, que se criou todo um espantalho argumentativo em torno, né, do termo gênero nas escolas, né, da ideologia de gênero. Então, e as pessoas... Para confundir, né, Djamila? Confundir as pessoas, exatamente. Para confundir as pessoas. Porque, veja, eles colocam essa questão na ideologia de gênero como se a gente quisesse ensinar coisas sexuais para crianças, umas coisas absurdas que foram inventadas para confundir. Só que essas pessoas esquecem que já existe uma ideologia de gênero no Brasil, uma ideologia que permite que, segundo os últimos dados, né, do Anuário de Segurança Pública, a cada 8 minutos uma mulher seja violentada sexualmente no Brasil. A gente já tem uma ideologia de gênero que permite violência política contra mulheres que estão na política institucional. Uma ideologia de gênero que faz com que o Brasil seja o 5º país em número de feminicídio. Então, quando a gente vai discutir essas questões, é justamente enfrentar essa ideologia de violência que está posta. Isso é uma coisa que é necessário sempre a gente frisar num momento como esse. Então, discutir isso na educação é fundamental, né? De maneira transversal, as pessoas tendo acesso a essas discussões desde cedo, as crianças que estão em formação, políticas públicas, sem dúvida nenhuma, que são necessárias,
a gente discutir isso, como a gente está fazendo aqui, dentro dos espaços institucionais, a gente trazer essa discussão, fora das bolhas, né? O quanto que é importante isso, essas estratégias para a gente conseguir se comunicar com pessoas que não necessariamente têm familiaridade com esse tema. Então, e essas estratégias, elas são importantes, né, da gente se comunicar. Claro que no campo macro, sempre políticas públicas, na área da educação, saúde, discutir esses temas de maneira transversal em todos os espaços, inegavelmente, mas também o que nós, como cidadãos comuns, cidadãs, podemos fazer. Então, eu acho que esse é um ponto, né, de pensar essas estratégias. O outro ponto que eu sempre insisto a gente precisa estudar sobre esses temas. Quando eu falo estudar, não é só no sentido formal. Não, a gente realmente precisa ler, assistir vídeos bons, né, de fontes, né, que a gente tem que sempre estar prestando atenção nisso. A gente nos construir intelectualmente. E a construção intelectual, ela orienta a nossa prática política. Se a gente não sabe da realidade de determinados grupos, a gente sequer tem dados sobre aquela realidade, a gente não consegue se responsabilizar pela mudança que precisa ser feita. E é muito importante. Então, eu preciso saber dessas pesquisas, desses dados. Eu preciso entender qual é o retrato, né, dessas populações no Brasil. Qual é a realidade das mulheres hoje no Brasil? Para além das coisas que a gente escuta, para além dessas coisas de que não, hoje em dia está tudo igual. Qual que é a realidade? Aí a gente busca, né, as pesquisas, a gente vai entender. A gente fala, bom, então aqui tem um problema. Onde é que eu posso aprender mais sobre isso? Porque eu sempre gosto de frisar isso para as pessoas. Não é porque eu sou uma mulher negra que eu nasci sabendo essas coisas que eu sei. Eu também tive que estudar. Ser mulher não é condição inerente para a gente saber refletir criticamente sobre o que é a condição da mulher. Muito pelo contrário. Sobretudo numa sociedade marcada pelo machismo, que nós nascemos e nos aprendemos a reproduzir as lógicas machistas. Todas nós. Né? Então, muito pelo contrário, eu também tive que desaprender uma série de coisas e entender quais eram as consequências de pertencer a esse lugar social. Nós também precisamos estudar. Por exemplo, Djamila, Oi? me dá um exemplo dessa desconstrução. Um exemplo, puxando a sardinha para o meu lado na filosofia, né? Quando a Simone de Beauvoir falou lá, não se nasce mulher, torna-se mulher. Quando a gente engravida, né, pergunta, é menino ou menina? Menina, nossa, então é carrinho de bebê, é isso, menina é isso, tem um destino para as meninas. Então, são valores que já estão postos na sociedade. Antes da gente conseguir pensar se concorda com aquilo ou não. Vão te enfiar vestido, vão te colocar rosa, vão dizer que você tem que brincar com fogãozinho, com geladeira, e vão dizer que meninas podem fazer determinadas coisas e meninos determinadas coisas. E a gente cresce num mundo que nos ensinam assim, dessa maneira, e a gente vai reproduzindo isso sem refletir. Né? Então, quando eu tive contato com a primeira organização feminista em Santos, na cidade onde eu vivia a maior parte da minha vida, porque eu, dentro de casa, o meu pai era militante do movimento negro, então eu entendia muito a questão racial, isso era debatido dentro de casa. Mas a questão de ser uma menina negra não era tão debatida. Então, eu achava errada várias coisas dentro de casa. Por que eu tinha que fazer mais serviço doméstico do que meus irmãos? Por que tinha regras diferentes entre meus irmãos e eu e minha irmã? E quando eu conheci essa organização, que aí, no final da minha adolescência, que aí que eu fui entender o que era a divisão sexual do trabalho, de onde que vinha todas essas imposições, que elas não são naturais, elas são construídas socialmente. E ao mesmo tempo, o que eles fazem? Eles dizem que não é para a gente certas coisas, então trabalham no nosso mental, que atrapalha a nossa autoestima, fere a nossa racionalidade, a gente começa a acreditar que não é. E no campo do social, eles também não dão condições concretas para que a gente, de fato, consiga chegar em determinados espaços. Aí, quando a gente não consegue, eles vão dizer, porque você é mulher
Mulher tem mais propensão para ficar em casa, não é muito boa de exatas. Tem poucas mulheres nas exatas, porque tem um mecanismo no cérebro da mulher, aí eles vão tentar naturalizar uma diferença que foi construída socialmente, porque se desde pequena nós tivéssemos as mesmas oportunidades para chegar naquelas áreas, nós também estaríamos lá. Né? Então, esse é um tipo de desconstrução. E o quanto que a gente vai acreditando dentro dessas imposições que certas coisas não são para nós. Né? Não, isso não é para mulher. Né? Não, isso é coisa de homem. Né? E Beauvoir tem uma frase que eu gosto muito, e toda vez que a mulher reivindica seu direito à humanidade, vão dizer que ela está imitando o homem. Você está querendo ser homem. Você deveria fazer outras coisas. Só que isso também prejudica os homens. E é isso também que os homens precisam entender. As imposições, né, do homem hétero que não pode mostrar emoção, do homem hétero que tem que ser o provedor, do homem hétero que tem que ser o fortão, de que certas coisas não são muito femininas, então a mulher que tem que ficar no lugar do cuidado, o homem não. Isso também atrapalha os homens, claro que muito mais a nós mulheres, mas é tão importante entender que essas imposições nos tiram o direito de ser humano, com toda a complexidade de ser humano, né? De que você pode ser uma mulher trabalhadora e mãe ou não, né? E que as mulheres deveriam ter condições de decidir e de escolher de fato isso na sociedade, né? A partir de políticas públicas e de discussões que são necessárias fazer. Então, eu acho que essas construções intelectuais, ao contrário do que as pessoas pensam, para finalizar, não é meramente um debate acadêmico, né? Como muitas feministas negras falam, eu estou escrevendo de modo a refletir a sociedade para a gente mudar a sociedade. Então, a gente às vezes acha assim, mas isso daí é, sei lá, as mulheres estão morrendo e vocês estão discutindo esse texto, vocês estão discutindo teoria. E aí que é um grande erro. Porque a própria construção que diz que a mulher é desumanizada, que a gente pode ser violada, justifica a nossa opressão no campo do concreto. Por que nós somos violadas? Por que a mulher, majoritariamente a mulher cis, é estuprada no Brasil? A mulher negra? O homem negro, a construção do homem negro como agressivo, como violento, justifica depois o assassinato do seu corpo físico. A gente precisa de outras construções de mulheres, de travestis, de mulheres negras, que não passem por essas violências, que nos restituam de humanidade. Então, não é meramente um debate acadêmico, né? Estão interligadas essas discussões, né? Então, a gente também precisa, como a Jaqueline falou muito bem, combater o epistemicídio, porque, como disse muito bem Sueli Carneiro, o epistemicídio fere a nossa racionalidade de morte. E também essas construções coloniais, patriarcais, elas nos constroem de modo a ser marcadas por violências. A gente precisa de outras construções que nos restituam de humanidade. Então, a gente precisa saber de onde vêm as desigualdades. A investigação da origem social delas, para que a gente possa orientar as nossas práticas políticas. Me emociona, porque é a discussão sobre o aprimoramento do humano. Tudo que você e a Jaque trazem aqui para a gente hoje, se a gente reassistir essa live que está acontecendo agora, a gente vai perceber que vocês tocam num ponto para a gente aprimorar todos nós, no sentido de subir degraus para sermos mais humanos e humanas, né? Eu queria jogar a bola para a Jaque nesse sentido do que traz aqui a Djamila. Eu fiz já essa pergunta, Jaqueline, professora Jaqueline, no início da nossa série de lives, para a cientista política que nos atendia aqui nessa reflexão, e eu faço agora essa pergunta para você, quase no encerramento dessas nossas lives. Na sua visão, muito embasado aqui no que traz para a gente a professora Djamila, como é que nós podemos, então, sermos mulheres, na complexidade do que é essa fala, chegarmos enfim, a lecionar, aos cargos políticos, às esferas, inclusive, de poder, e não reproduzir o que já existe como valor masculino, trazermos uma nova mensagem e uma nova atitude,
quando nós chegamos nesses lugares de poder, de fala amplificada, para que a gente possa fazer diferente, na sua visão? Então, Petra, é um grande desafio, primeiro, porque tem uma coisa chamada ideologia, que é o instrumento pelo qual essa sociedade se reproduz nas suas estruturas. Então, é uma metáfora que eu sempre uso para explicar a categoria gênero, quando eu falo do óculos. Eu vou ser bem didático. Gênero é como um óculos que colocaram no nosso rosto, que todo mundo tem, mas que nem todo mundo sabe que está usando esse óculos. Ou seja, é uma forma de ver o mundo que está antes mesmo da gente interpretar o mundo. No momento que a gente foi parido, no momento que a gente nasceu, já começamos a aprender esses estereótipos. Então, veja, antes mesmo de aprendermos a linguagem verbal, não verbalmente, já conhecemos os estereótipos de gênero, e eu digo, até os 5 anos, os raciais, inclusive. Por isso que é um grande desafio. Nós temos que lidar com questões que não são apenas da palavra dita ou escrita, mas a gente tem que lidar com afeto também. A gente tem que lidar com imagens. A gente tem um desafio gigantesco de transformar todo um planeta. Toda uma forma como como eu falei, esses diferentes apocalipses que nós vivemos antes e que nós vivemos, construíram essa realidade atual, que se apresenta como o normal, mas que é extremamente patológica. Como é que a gente reverte isso? É impossível? Não é. Passa primeiro por compreender e entender que nós temos uma ideologia. Quando a DG lembra da categoria, que eu digo que é muito mais uma propaganda política do que um conceito, é um conceito que se chama ideologia de gênero, porque é um instrumento político, é um instrumento de ocupação de corpos, principalmente de crianças e adolescentes, da mente de pais, por meio do terror, ou seja, uma prática fascista, para que a discussão de gênero seja apagada atrás de um véu de que não está sendo discutida, mas que foi a pauta principal política dos últimos anos no Brasil. Elegeu presidente, elegeu governadores e prefeitos, mas qual categoria de gênero? Entendeu? Qual o gênero que se está falando e qual não se quer falar? Então vamos começar a falar de outras perspectivas, de outras vidas, de outros corpos, falar também dos afetos, né? Falar daquilo que a gente pensa. É sobre isso que a gente já está falando, nós já fazemos isso há um bom tempo. Muitas vezes, e aí já é um problema da modernidade de novo, o novo gerando o novo e esquecendo do antigo, né? Reinventando a roda. Lembramos do que já foi pensado, é um grande desafio. Como eu trabalho em história, eu sei muito bem disso. A história oficial não registrou em escrito muitos dos feitos dos nossos ancestrais. A gente tem, antes de tudo, uma oralitura. Como é que a gente retoma essa oralitura que vem antes de uma literatura? Como é que a gente retoma essas memórias? Como é que a gente pensa nas estratégias, pensando nas estratégias que você me trouxe, que Antonieta de Barros usou, nas estratégias que o movimento negro unificado usaram, nas estratégias que Chica Manicongo, em 1591, alvo da primeira visitação da Inquisição, fez no Brasil, fez para sobreviver enquanto quimbanda, enquanto, como a gente chamaria hoje, uma travesti do Congo, que é a linguagem de hoje, travesti, né? Ela era quimbanda. Como a gente pensa essas estratégias que eram potentes, que sobreviveram à Inquisição, que sobreviveram à colônia, que sobreviveram ao Império, como é que a gente recria essas estratégias? Como é que a gente cria novas? É o desafio de cada geração, é o dilema de cada geração. A geração antiga não tem como dar respostas para a gente não tem como dar respostas para as futuras, mas nós podemos indicar caminhos e buscar soluções agora para tentar diminuir problemas no futuro. Provavelmente, criar uma outra educação, valorizar uma educação inclusiva, uma educação mais aberta, lutar. A gente está aqui falando a partir eu falei desse desse terreiro, que é a Justiça Eleitoral, o TSE, lutar pelo voto, no direito das mulheres votarem e serem votadas, mas quem sabe também lutar por um desvoto, para que a gente descontextualize a ideia de que o candidato é só o homem branco cisgênero e supostamente heterossexual, que é aquele que é visto como o político representante. Por que não pensar esse desvoto? Por que não pensar essa desnaturalização da ideia do homem como esse político? Por que não retomar, pensar
nas lutas, por exemplo, Dija lembrou da luta daqui que a gente está falando. A gente está falando de ancestrais também das travestis, de Cátia Tapeti, que foi eleita em 1982, no Piauí, ver essas experiências fora do eixo Rio-São Paulo e reconstituí-las, pensar no que significa isso hoje, com a eleição, por exemplo, aqui tivemos antes Duda Salabert, né? Nós temos outras figuras, Érica Hilton, Malunguinho, Linda Brasil, Beni Brioli, que ontem, aqui na cidade de Niterói, foi agredida por um vereador, foi insultada, foi ameaçada. Então, nós estamos falando de uma realidade de guerra, sim. Quando você, Petra, usa o termo guerrilha, é sobre isso. Mas quais estratégias usamos? Quais armas usamos? Como sabemos, eu voltando o uso do termo arma, quais armas usamos sabendo que o nosso inimigo está muito mais armado pela estrutura do que nós? Adianta brigarmos de frente? Será que certas visibilidades não são mais úteis para eles, que querem nos matar, do que para nós? Como pensar representatividades que representam? Como pensar visibilidades que nos tragam segurança? Entende? Então, esse é um grande desafio. Eu acho que, primeiro, para nós, que ele aumenta, considerando que nós vivemos essa tautologia da modernidade, que é a tela, em que a gente observa e é observada, né? Então, como que a gente joga com isso? Eu acho que é um grande desafio para a gente. É o grande desafio não só das mulheres, não só das mulheres negras, LGBTs, das mulheres brasileiras indígenas, é o desafio do planeta. Então, quando a Dija ela fala da importância do feminismo negro, é nesse sentido também, é de buscar respostas para o planeta. Por isso que eu reforço, é um debate da humanidade, não é só do mês de março. Quando a gente fala aqui, estamos falando um desafio deste planeta, um desafio ecológico. Pensar a ecologia humana do Brasil e do mundo é pensar que futuro queremos para esse planeta, sabendo que o planeta vai continuar de uma forma ou de outra. A gente é que tem que decidir se a gente vai continuar no projeto de humanidade, como eu tenho falado, construir essa coisa, humanidade que a gente está há 300 mil anos, né, como espécie construindo, ou se a gente quer realmente robotizar, mecanizar ou eleger de vez esse suposto sujeito universal, o homem branco, cisgênero, supostamente heterossexual, né, que é particular, mas se vende como universal, como o único que discute, que debate, que fala, que aparece e que constrói. Não queremos, e estamos resistindo. Então tem muitas, somos principalmente mulheres fazendo a diferença. Sem mulheres, indígenas, LGBTs, pessoas com deficiência e todos os mais que não são esse sujeito universal, não tem como construir o futuro. Então, o debate é sobre isso, o futuro da humanidade. Para todos, né, Jaque? Para todos, todos incluídos. Eu falei isso aqui no nosso primeiro encontro, né? Nesse tabuleiro. Ele não pode ser um tabuleiro só masculino, ele pode ser um tabuleiro masculino e feminino enquanto polos para incluir todo mundo, para todo mundo jogar e para todo mundo ganhar, porque todo mundo vai ganhar se todo mundo puder jogar. Essa é a ideia, né? Eu vou fazer a última pergunta para a Djamila, para a gente amarrar essa conversa que poderia ter horas. Eu não vi passar esse último encontro, eu estou super emocionada e já saudosa dessas nossas tardes de sexta-feira. Espero que a gente possa mais vezes se reunir. Mas, Djamila, a minha última pergunta para você, se a gente puder até ser breve, mas para amarrar esses nossos encontros, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é, na verdade, o que levanta para a gente aqui a Jaqueline, para você encerrar. É possível a gente ter uma nova sociedade se a gente não olhar para a soma da política com a espiritualidade, para a gente olhar para corpos e almas com respeito, uma releitura do que a gente tem como política? A gente não pode falar de política sem olhar para essa subjetividade do humano, que é o que pode nos trazer esse olhar de respeito, esse olhar de acolhimento, de olhar para a dor do outro e sentir com empatia aquela dor também ser uma parte da minha dor. Queria que você falasse sobre isso para a gente finalizar as nossas discussões sobre mulheres, política, um novo mundo para ser construído, Djamila. É uma importante pergunta, Pétria, porque a gente negligencia muito nessa nossa sociedade a dimensão espiritual.
E quando eu falo de dimensão espiritual, eu não estou falando de religião, né? De religião enquanto instituição. Estou falando de fato dessa nossa ligação de a gente cuida, a gente fala da importância de cuidado psíquico, que é fundamental, de cuidado emocional, mas a gente não fala muito do espiritual, né? Eu venho de uma religião de matriz africana, que é o candomblé, e o candomblé ele não é só uma religião, ele também é um modo de ver a vida. Então, pegando o candomblé como um modo de ver a vida, a gente não separa essas dimensões, né? Eu preciso estar bem espiritualmente para poder estar bem, desempenhando bem minhas outras funções, mas mais além disso, o que nos ensina como valores de vida? O Iapelê, que é o bom caráter, que traz um outro ethos, né, dessa importância de nós entendermos os movimentos políticos também como movimentos de afeto. Ontem eu participei de um debate com feministas negras africanas, majoritariamente, eu fiquei muito feliz, e uma delas, né, falou, eu entendi que o feminismo negro, quando eu estive no Brasil, ela falou, não era um movimento só político, precisa ser um movimento de amor. A gente precisa falar de amor. Não dessa maneira piegas, como muitas vezes é colocado, mas no sentido do amor mesmo ao próximo, da gente, não adianta a gente estar todo mundo engajado em movimento social, mas não exercitar o Iapelê, o bom caráter, que a gente precisa entender, respeitar a humanidade do outro, porque muitas vezes a gente está tão preocupado em mudar o mundo e esquece de mudar a si mesmo. E ontem foi o aniversário da Toni Bambara, importante pensadora negra, e que ela dizia o seguinte, né, a boca não vence a guerra, eu preciso mudar primeiro dentro de mim, a primeira revolução é a que acontece dentro de mim, porque a boca não vence a guerra. Então, se eu não mudar dentro de mim, a chance de eu reproduzir essas lógicas que eu tanto digo combater é muito maior. Ou, às vezes, de não entender o tempo do outro, né? Então, eu parto também de um lugar, de um ativismo, que a gente precisa ter essa generosidade. Como eu disse, eu não nasci sabendo. Teve várias pessoas na minha vida generosas que me ensinaram. Eu participei de muitos movimentos que as pessoas me explicaram. Já falei muita besteira também. E isso é muito importante a gente entender. A gente não é ISO 9001 da militância, como eu costumo brincar. Né? Nós somos pessoas. Então, é muito importante também a gente entender isso. Né? Não estou falando de pessoas que estão deliberadamente fazendo isso, estou falando de pessoas que, às vezes, vão falar coisas, né? E como nós, às vezes, cobramos do outro que nem a gente é capaz de dar também. Então, acho que também precisa ter esse olhar da generosidade. E no candomblé me ensina muito isso, porque os orixás são diferentes um dos outros. Mas eles vão dançar todos no xirê. Todos vão dançar. Vai começar com Exu e vai terminar com Oxalá. Inhansã é completamente diferente de Oxum, né? Mas elas vão dançar juntas ali. Então, também de entender as nossas diferenças. Nós não somos iguais. Às vezes a gente pensa um ideal, a pessoa tem que ser assim. Não, nós podemos discordar em alguns pontos e podemos nos respeitar e dançar juntas no xirê, porque o nosso propósito, no final das contas, é o mesmo, mas nós somos diferentes, partimos de uns lugares diferentes, e o quanto que é necessário a gente trazer isso como valor para dentro dos movimentos, para as discussões, né? Entendendo que tem, às vezes, a companheira não vai conseguir ir para o evento porque ela acabou de ser mãe. Como é que a gente pode apoiar a companheira ali que é mãe? Porque é difícil essa fase, né, do puerpério, da gente criar uma rede de apoio, de afeto para aquela companheira, para que ela também depois consiga estar bem, consiga estar de volta com a gente. Essa questão da solidariedade entre nós. Então, como o candomblé me ensina isso como modo de ver a vida, né, de entender os limites do outro, mas também de conviver com as diferenças, mas, sobretudo, de trazer como fundamental, né, o exercício do bom caráter, né, o exercício de um comportamento ético, né, o exercício de enxergar o outro como um ser humano, né, de desenvolver esse amor pela humanidade nesse sentido, por esse aspecto. Às vezes as pessoas são da religião, mas também não entenderam nada, às vezes também, né, desses valores, que não é só ir lá e fazer o ritual que a gente precisa, né? Quem vai à igreja e vai lá e reza, só isso não basta, se a gente não coloca a lógica de Jesus também, que era a lógica do amor. Se a gente, de Buda, que seja a figura que você acredita,
todas elas falavam sobre isso. Então, não adianta a gente só entender como religião e não trazer isso para a nossa vida, né? Pensando no campo dos afetos mesmo. É uma honra. Eu, como jornalista, e o ofício do jornalismo é sempre buscar algum tipo de racionalidade em cima dos fatos, e o que você traz como essa palavra amor, amor precisa ser um fato, e a partir dele a gente continuar a construir essa sociedade com novos pilares, com pilares abrangentes, sem destruir, mas construir em cima e fazer ainda melhor. É nisso que foi baseado esses encontros das últimas sextas-feiras. Eu fico muito honrada, Jaqueline Gomes de Jesus e Djamila Ribeiro, de compartilhar 1 hora do tempo de vocês com o mundo, jogando para o consciente coletivo ainda mais informações para uma construção de uma sociedade melhor. Muito honrada, eu fico por aqui. Deixo meu grande abraço para vocês duas. E jogo a bola agora para Poliana Pereira dos Santos, que faz o encerramento dessa nossa conversa, que vocês duas abrilhantaram e tanto fazendo essa finalização. Um beijo enorme para vocês, com muita honra. Até uma próxima. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Poliana Santos, assessora do gabinete da vice-presidência do TSE e integrante da Comissão TSE Mulheres, em nome da qual eu agradeço encarecidamente a participação das integrantes dessa conferência, a professora e psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, a professora e escritora Djamila Ribeiro e a mediadora Pétria Chaves, mulheres estas que nos proporcionaram luminosas reflexões sobre gênero nessa tarde. Fico pessoalmente muito feliz e muito grata de poder participar dessa conversa, sobretudo aqui, né, no âmbito da justiça eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, a casa da democracia, né, nada mais democrático do que falar sobre a necessária inclusão de todos, todas e todes no exercício desse direito de cidadania. Nós, mulheres, expressamos nosso profundo agradecimento a todas e todos que acompanharam as discussões do Mulheres Debatem, nesse mês de março, o mês da mulher. Agradecemos igualmente ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, pela sua abertura, delicadeza e acolhimento que ensejaram a realização dessa série de diálogos e que hoje conclui-se com pleno êxito e brilhantismo, prestando a condigna homenagem a todas nós mulheres. Desejamos a todas e todas uma boa tarde.